Bom, estamos aqui de volta para continuar nossas aulas sobre derivada. Apesar dessa aula aqui estar derivação implícita, derivada das funções trigonométricas inversas, derivada das funções logarítmicas, né? Essa logarítmica aqui a gente já viu, já adiantou, né? A gente só vai ver de novo. Mas hoje a gente só vai ver derivada da função implícita. Aí na próxima aula a gente vê esse restante, ok? Então vamos continuar. Derivação implícita. As funções encontradas até agora podem ser descritas expressando-se uma variável em termos de outra, né? O que significa isso? Que eu sempre posso pegar assim, ó, e explicitar quem é a função de maneira bem clara, né? E isso facilita a derivada, né? Por exemplo, né, ó, eu sempre vou pensar na função como y igual a uma expressão em relação a x, né? Ou y igual a uma expressão em relação a t, perfeito? Né? No caso de física, de tempo, né? Ou em vez de y pode ser x, né? Ó, igual a f de t, mas sempre vai ficar a variável dependente igual a uma expressão formada pela variável dependente e a gente procede a derivada, tá certo? Só que às vezes, né, isso não acontece. Eu não sei se você está lembrado, né, mas tem funções como essa aqui, ó, x ao quadrado. Funções não, tem expressões como essa, me desculpe, igual a r ao quadrado. O que é isso? Em R2, isso aqui, na verdade, é uma circunferência, né? Uma circunferência, né? Isso aqui é uma equação. Aí essa equação representa uma circunferência com centro na origem e raio R, né? Ó, aqui é o R, aqui menos R, aqui R e aqui menos R. Perdoe aí o gráfico, né? Tá certo? Mas a gente podia fazer isso no GeoGebra, como vocês sabem, né? Mas olha aí, onde esse aqui seria o eixo X e esse aqui seria o eixo Y, tá certo? Veja que a linha do gráfico, ela é contínua, né? Ó, tá certo? E não tem bicos. Lembra que eu falei que para função não ser derivável, lá onde tem o bico é que não é derivável. Então, como é lisa, então é possível achar a reta tangente aqui, ó, em qualquer ponto, né? Ó, e a derivada a gente sabe que é o coeficiente angular da reta tangente. Então, é possível derivar expressões desse tipo, tá ok? O que a gente vai ver aqui é exatamente como a gente procede para fazer derivada desse tipo de função, ó, que não dá para isolar o y, né? Ó. Aqui, se você fosse isolar, você teria o seguinte, y igual a r ao quadrado menos x ao quadrado, y ao quadrado, né? Ó. Aí, isso aqui não gera uma função. Na verdade, isso aqui, ó, vou colocar aqui do lado, geram duas funções, porque você sabe como tem quadrado, quando passa para o outro lado, tem que ficar mais ou menos. É como se um valor tivesse duas imagens. E isso não é possível, né? Ó, você pegaria um valor aqui, ó, em vez dele ter a imagem só aqui, nessa linha, ele tem imagem para baixo também. Aí isso não é uma função. Perfeito? É por isso que tem mais e menos aqui. Aí, apesar de não ser uma função, há a possibilidade de derivar. É claro que se você tivesse só uma das raízes, né, digamos, y igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, ou y igual a menos raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, aí você teria aqui, ó, aqui é uma função e aqui é uma função. Bom, essa aqui de cima é a parte de cima da circunferência, que é a parte superior ao eixo x. E essa com menos é a parte inferior, onde o y é negativo, tá certo? Então, na verdade, apesar da equação gerar circunferência, né, ela não é uma função, perfeito? Mas eu posso desmembrá-la em duas. É claro que eu poderia derivar assim, mas eu não quero derivar assim, porque eu já sei como derivar, tá certo? Eu quero derivar ela sem desmembrar, perfeito? E isso é que é chamado de derivada da função dada implicitamente, ok? Vamos seguir, tá certo? Aí que vai ter o exemplo, então deixa eu apagar isso aqui. Tá certo? Isso aqui, ó, é as funções dadas explicitamente, as que são comuns da gente fazer. Tá certo? Né? É como eu lhe disse. Tá? Agora vamos lá. Mas algumas funções, entretanto, são definidas implicitamente por alguma relação entre x e y, né? Por exemplo, olha aí.
Na verdade, isso aqui, do jeito que está, não é uma função. Mas a gente pode dar uma condição para que ela vire uma função. Perfeito? Ó, do jeito que está, isso não é uma função. Para ser uma função, eu teria que dizer assim, ó, é de tal forma que y é igual a f de x, e y é, digamos, maior ou igual a zero. Aí seria uma daquelas duas, lembra? A positiva e a negativa. Nesse caso, eu teria pegado a parte que é positiva. Tá certo? Nesse caso aqui, não precisa. Aqui você pode simplesmente dizer que y é igual a f de x. Tá certo? Mas não dá para expressar o y explicitamente. Tá ok? Tá? Então, vamos lá. Então, em alguns casos, é possível resolver tais equações isolando o y como uma função explícita de x. Tá certo? Mas em outros casos, não. Lembra o caso que a gente acabou de falar? Veja que aqui eu teria duas funções e não uma. Isso aqui, ó, é uma equação cujos pontos x e y, que são solução, geram a circunferência. Aqui não. Se eu pegar a com mais, dá só a semicircunferência superior ao eixo x, e se eu pegar a com menos, dá a semicircunferência inferior. Tá certo? Logo, duas funções determinadas pela equação implícita, né? Ó, tá aqui, né? Ó, duas funções. Aí é claro que cada uma dessas eu posso derivar. Perfeito? Mas o meu objetivo não é derivar cada uma dessas, que eu já sei como fazer. Eu faço aquela organização, arrumo, transformo em potência e faço a derivada da função composta. Não quero isso. É mais simples se eu pensar nela dessa forma, a derivada fica mais simplificada. Você vai ver. Tá certo? Tá aqui, ó. Aqui o gráfico da equação, o gráfico da f e o gráfico da g, como eu lhe disse, né? Duas semicircunferências, tá certo? Bom, este é a função e este é a função. Este aqui, ó, é uma equação cuja solução é cada ponto aqui da circunferência, tá certo? E o que nós vamos ver agora é como se deriva funções desse tipo. Não é fácil resolver a equação, né? E escrever y como uma função de x à mão. Para um sistema de computação algébrica, não há problema, mas as expressões obtidas não são muito complicadas. Não obstante, a expressão acima é a equação da chamada fólio de Descartes, né? Da curva, que é chamada fólio de Descartes. Tá ok? Tá aqui ela. Perfeito? Não. Veja que é complicado, ó. Também não é uma função, né? Ó. Perdoe aí. Tá certo? Olha aí. Quando você vai isolar, você consegue esses pedaços, ó. Ó, veja que todos os pedaços são funções, mas se você juntar os três, dá esse aqui. Não é? Então, não é simples como a gente pensa, né? O método de derivação implícita consiste em derivar ambos os lados da equação em relação a x e então isolar y' na equação, que você pode colocar y' ou, se você preferir, aquele outro jeito do quociente, né? Ó, dy em função de x, já que ele está dizendo que vai derivar em função de x. Perfeito? Então, vamos seguir adiante. Aí, como é que a gente derivaria esses dois casos? Olha só. Uma colega pediu para eu ajudá-la em um exercício, eu ajudei, aí ela tinha dúvida de como entender quando é que a função era composta ou não, qual era a interna e qual era a externa. A gente conversou, ela entendeu, eu acredito que ela já deve fazer direitinho os exercícios, tá certo? Mas eu disse o seguinte para ela: faça todas as derivadas como se fossem funções implícitas, que não haveria problema. Por exemplo, né? Pensando que a gente teria só aqui o x ao quadrado, olha só. Pensando como sendo uma função composta, né? Ó, então, esse aqui é a função interna, tá certo? E a potência é externa. O que faria? O 2 desce, repete a interna, que é o x, diminui 1 aí no expoente, porque é a regra do quociente, aí vezes a derivada da interna. Aí você escreve assim, ó, é a derivada da interna, que é o próprio x, mas eu estou derivando em função de x. Perfeito? É assim que você procederia, tá? Olhando todas as funções como sendo compostas, tá certo? Aí vai dar o 2x, porque, ó, você vai cancelar esse com esse, aí vai dar 1, então ficaria apenas o 2x. Aí mais, né? Aí, aqui na implícita, você tem que obrigatoriamente fazer isso quando não for o x, tá certo? Quando for variável de derivação, não tem problema, você pode proceder como antes. Como você vê, ó, não teria problema nenhum, tá certo?
Mas quando a variável de derivação não for, aliás, a parte que você vai derivar não tem a variável de derivação, mas é dependente dela, aí você tem que pensar exatamente como aqui, olhando como se fosse uma função composta. Ó. Você desce o 2, repete a interna, que no caso é o y, 2 menos 1 é 1, aí vezes, aí ó, a interna é y, então é derivada de y em função da variável x. Aí aqui não pode cancelar, ó, aqui cancelou, perfeito? Aí igual a derivada da constante é zero. Aí, ó, seguindo aqui, ó, ficaria 2y dx dy. E o seu objetivo, dy dx, me perdoe. O seu objetivo é achar a derivada de y em função de x, sempre, né? Ó. Então, o que é que seria? dy dx, né? Ó. Aliás, 2y, né? Seria igual a menos 2x. Aí, o que que aconteceria? dy dx seria menos 2x sobre 2y. Aí cancela isso com esse. Aí o resultado final, vou colocar bem aqui. Então, é igual a menos x sobre y. Tá certo? Então, ó, a derivada dessa função, né, ó, que é dy dx, é menos x sobre y. E é assim que você faria. Perfeito? Ok? Né? De maneira muito simples. Só que você tem que olhar é isso, como eu estou dizendo, né? Ó. Olhar exatamente cada função como se fora uma função dada como função composta, tá certo? Né? Aí, ó, agora tem a letra B. Vamos já ver como é que a gente faz a letra B, tá? Vamos fazer a letra A como está sendo dito. Ó, deriva os dois lados, aí você derivaria, né? Ó, aí você faria aquilo que eu disse, né? Ó, tá certo? Ó, a derivada do y. Olha aí. Tá ok? Aqui tá ruim. Daquele jeito que eu fiz, tá muito melhor. Porque aqui, ó, ele repetiu 2 vezes a mesma coisa, né? Aqui, ó, faltou Na verdade, aqui tá complicado. Do jeito que eu lhe mostrei, é muito melhor. Então, ficaria como eu lhe disse, né? Ó. Então, tá aqui. Perfeito? Isso é a letra A. Aí, na letra B, ó, olha o que pede na letra B. Encontre uma equação da tangente ao círculo x ao quadrado igual a y ao quadrado 25 no ponto 3, 4, né? Agora, como é que a gente encontra uma reta tangente numa função desse tipo, né? Já que a derivada foi assim, certo? É o motivo da letra B. Então, olha só. No ponto 3, 4, o dy dx, olha, eu não gosto de escrever assim, tá certo? Eu prefiro escrever. A gente encontrou que dy dx é igual a menos x sobre y. Tá certo? Lembra como é que é a função a equação da reta tangente que a gente colocou era assim, né? Era y menos f de x0 igual a f' de x0 vezes x menos x0. Então, a gente tem que fazer uma adaptação, porque aqui a gente não tem o f de x, a gente tem y, né? Porque a equação normal era essa aqui, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Então, a gente tem y, né? Então, a gente não tem f de x0 e y0. Aí eu vou pensar assim, ó, se eu disser que o y é o f de x, eu vou dizer que y0 é o f de x0. Perfeito? Então, ó, é a mudança que eu vou fazer aqui, ó, uma delas. A outra eu quero achar, ó, quem vai ser o f' de x0, que é o coeficiente angular. Ó. Adaptando para esse modelo, ó, como eu estou falando que o y é igual a x, eu posso pensar assim, ó, que é a derivada de y em relação a x, aí, ó, no ponto onde x é igual a x0 e o y é igual a y0. Eu tenho que substituir os dois, perfeito? O x vai ser o x0 e o y vai ser o y0, tá certo? Então, é a mudança que vai haver aqui, tá ok? Não é? Então, vai ficar y menos y0
igual, ó, aí esse aqui é esse outro agora, né? Ó, isso aqui, ó, é a adaptação que nós estamos fazendo para o caso em que a gente tem derivação implícita, né? Ó, y0, x igual a x0. Aí vezes, né? Ó, porque aqui vai dar só um número, não se preocupe. X menos x0. Aí, ó, veja que ele deu o x0 e deu o y0, né? Ó, já temos tudo aqui. Tá faltando só o dy dx substituído, né? Ó. Aqui já tá, mas eu estou lhe mostrando como é que eu pensaria, né? Ó. Então, ó, isso aqui vai ser dy dx, né? Ó. Aí o y vai ser o y0, que no caso é 4, e o x vai ser o x0, que no caso é o 3. Aí, ó, o que é que eu sei? Né? Menos x sobre y, né? Ó, aí vai ficar menos o x sobre o y, que é 4. Perfeito? Aí daí é só substituir e fazer as continhas, né? Ó, vai ficar y menos o y0, que eu já sei que é 4, igual. Esse aqui todinho é o menos 3/4. Aí x menos o x0, que a gente sabe que é 3. Perfeito? Aí daí é só fazer as continhas para achar a equação. Não é? Ó, vou passar o 4 para lá, vou multiplicar aqui e fazer as contas, e eu vou ter a equação da reta tangente. Então, ó, essa aqui é a equação da reta tangente, essa é a derivada da função dada implicitamente, tá certo? E aqui, substituindo o ponto que ele pediu, ó, ele sempre vai ter que dar o x e o y, porque, em geral, na derivação da função implícita, né, em geral, não aparece só o x, aparece o y também. Né? Não é sempre, mas em grande parte das vezes. Tá certo? Então, é dessa forma. Então, aqui, ó, é só fazer a continha, né? Já vou colocar o resultado, y igual a menos 3x sobre 4, aí vai dar menos com menos mais, vai dar 9 sobre 4, 9 sobre 4, mais, vai dar mais 9 sobre 4, aí mais 4 dá 16, dá 25 sobre 4, aí vai dar 25 sobre 4. E essa é a equação da reta tangente à curva naquele ponto, né? A ideia é a seguinte, ó, eu vou fazer só um desenho aqui esquemático, rapidinho, ver se eu consigo fazer. Ó. Eu tenho uma circunferência, né, que está aqui, que é a circunferência que ele deu. Daqui o x, daqui o y, né? Aí o ponto 3, 4. Aí, ó, o x é 3, porque o raio é 5, né? Então é 3 aqui, o x, né? Ó, 3. E o y é aqui, 4. Então é esse ponto aqui, ó. Aí bem aqui, ó, tá passando essa reta tangente que a gente acabou de achar, ó. Tá certo? Né? Na verdade, a gente achou a reta tangente, achou o coeficiente angular com a derivada e agora a reta tangente. Então, essa reta é essa aqui, ó. Veja que ela tem que ser obrigatoriamente decrescente, né? Ó. Por isso que o coeficiente angular dela, se você olhar aqui, ó, é menos 3/4. Perfeito? Então, é isso que a gente acabou de fazer, né? Eu vou apagar aqui para ver a forma que foi feito aqui no slide, né? Logo, a equação da reta tangente é o ponto do círculo no ponto 3, 4, né? Como eu lhe disse, ó, é no ponto, esse aqui é o x0 e esse aqui é o y0. Tá certo? Aí, substituiu direitinho, né? Ele não colocou aqui, não colocou os detalhes, né? Ó, exatamente como nós fizemos, só que ele apresentou a resposta de outra forma, mas é só passar o 4 para cá e fica aquela nossa solução. Perfeito? É a mesma coisa, tá? Agora aqui, ó, nesse outro exemplo. Encontre y' se x ao cubo mais y ao cubo é igual a 6xy. Encontre a reta tangente ao fólio de Descartes, x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy, no ponto 3, 3. Em quais pontos do primeiro quadrante a reta tangente é horizontal? Aqui ele está pedindo y', mas não importa, você pode fazer com dy dx. Por quê? Porque y' é a mesma coisa que dy dx. Tá certo? Então, eu vou pensar com dy dx, eu não vou pensar com y', não. Tá ok? Então, vamos lá. Mas eu vou fazer dos dois jeitos para você ver. Ó. Eu vou pensar primeiro como eu lhe falei, né? Ó, então, eu tenho a função x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy, né? Então, ó, olhando como função composta, o 3 desce, x ao quadrado, derivada de x em função de x. Por quê? Porque eu estou derivando essa base, que é o x, e a variável também é o x. Agora, de novo, 3y ao quadrado. Mas veja que a interna é o y, e eu estou derivando esse y em função da variável x. Essa é a variável de derivação, né? Ó, ela que vai no denominador em todos os casos.
E professor, e agora esse aí, como é que eu vou fazer? Que tem x e y. Ó, aí você olha assim, ó. Você olha isso aqui como um produto, ó. É 6x vezes y, então é um produto. Então, ó, é a derivada do produto. Então, ó, deriva a primeira, então vai ser 6, está derivando x em função de x. E repete a segunda, certo? Então, derivei essa parte aqui, ó, que é esse aqui, tá certo? E repeti o y. Aí mais, agora repete o 6x, tá certo? Agora, o que a gente faz? A gente simplesmente repete o 6x, tá certo? Repete o 6x, né? E vamos derivar o y, né? O y, como é simples, né? Vou usar a regra da potência, aí vai dar 1 também, né? Porque vai dar y elevado a 0, né? Tá certo? Só que aqui, ó, a variável de derivação, ó, que eu estou derivando é o y, né? Porque a interna é o y. Lembra que tem que derivar a interna em função de x. Tá certo? Aí fica isso daí. Aí, ó, esse aqui cancela com esse, porque é dx, dx, e esse aqui cancela com esse, que é dx, dx. É claro que, se você não quiser colocar o dx, dx, não precisa. Mas no y é necessário, é obrigatório, porque já não é o x, é o y. Então, ficou assim, ó. 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado dy dx igual a 6y mais 6x dy dx. Olha, o nosso objetivo é achar o y'. Lembra que ele está pedindo o y'? Mas o y' é o dy sobre dx, não é? Então, nosso objetivo é achar o dy dx. O que eu faço? Pego tudo que tem dy dx e jogo para o primeiro membro. E o que não tem para o segundo, porque eu quero isolar o dy dx. Então, vai ficar assim, ó. 3y ao quadrado dy dx. Aí, ó, esse aqui que estava mais, vem menos. 6x dy dx igual a 6y menos 3x ao quadrado. Perfeito? Aqui, ó, como eu quero achar o dy dx, eu coloco em evidência. Então, vai ficar 3y ao quadrado menos 6x vezes dy dx. Igual, aqui não mudou, né? Infelizmente, eu não posso fazer nada. Conclusão, a derivada de y em função de x, que você também pode chamar de y', se quiser, no final você pode colocar y', que é o que está sendo pedido, né? É igual a 6y menos 3x ao quadrado. Aí esse cara que estava aqui multiplicando, né? Vem para o denominador, né? Sobre 3y ao quadrado menos 6x. E essa é a derivada. Perfeito? Então, 6y menos 3x ao quadrado, 3y ao quadrado menos 6x. Tá certo? Ah, sim, aqui eu posso colocar o 3 em evidência para ficar mais simples, né? Ah, eu posso. Tirando o 3 daqui, ó, aqui vai ficar 2y menos x ao quadrado sobre... Tirando o 3 aqui, vai ficar y ao quadrado menos 2x. Aí vai ficar 3 vezes isso, 3 vezes isso. Cancela o 3 com 3 e vai dar esse aqui, né? 2x. Perfeito? Ah, essa resposta é melhor, porque é mais simples para fazer as contas, né? Tá ok? Então é isso. É dessa forma, né? Veja aqui o que houve de diferente. Que as regras que você aprendeu de derivada, todas têm que ser aplicadas. Função interna, função composta, derivada do quociente, derivada do produto, derivada da soma, como a gente já está fazendo, né? Constante vezes função, repete a constante, deriva a função. A função sozinha, a derivada é 0. Todas as regras valem aqui e isso não muda nada. Só muda esse fato, que agora você vai olhar cada parcela ou cada parte que você vai derivar como se fosse uma função composta. Tá certo? Né? A mudança, a única que eu vejo é essa. Tá? Então, vamos ver como é que o slide resolveu, né? Como é que está resolvido aqui no slide. Vamos ver. Ó, ele colocou y' onde nós colocamos dy dx, né? Veja aí, né? Tá certo? Ó, exatamente como eu lhe disse. Ó. A derivada de 3x ao quadrado, a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. 3y ao quadrado, não é? Ó, e y', que era o nosso dy dx, que é a derivada de 3y, né? Ó. Aí aqui é um produto.
derivada de 6xy, né? A derivada de 6x é 6 e repete o y. Opa, tá aqui. Ele colocou depois, né? E repete o y. Aí mais, repete o 6x e deriva o y. Tá aqui, né? Direitinho. Perfeito? Né? Só que aqui nós colocamos, lembra, dy dx. Aqui ele viu como tudo era múltiplo de 3, ele já dividiu tudo por 3, ó, tá certo? Nós só fizemos no final, mas isso não faz diferença, tá? Aí você vai ver que vai dar aquela nossa resposta simples. Aí, ó, passo esse aqui para o primeiro membro, coloco o y' em evidência e passo esse aqui para o segundo membro. Tá certo? E passo dividindo, né? Ó, exatamente a resposta que nós fizemos. Ó. Perfeito? Depois de simplificada, né? Tá ok? Então, vamos continuar. Aí, tem a letra B, né? Vamos ver a letra B direito? Que a gente nem leu, a gente só fez essa. O que é a letra B? Encontre a reta tangente ao fólio de descarte, x ao cubo mais y ao cubo, 6xy no ponto 3, 3. Então, vamos lá. Ó, esse aqui, ó, é o nosso x0 e o nosso y0. Como o ponto é 3, 3, né? Ó, porque o ponto que ele pediu lá é o ponto 3, 3, né? Ó, é x0 e y0. Então, são iguais, ele resolveu escrever assim. Tá certo? Ó, opa, vamos voltar, vamos devagar. Vamos à nossa derivada, né? Ó, a gente sabe que o nosso y' é igual a 2y menos x ao quadrado. Opa. E y ao quadrado menos 2x. Olha, a vantagem de colocar dessa forma é que você pode ver assim, ó. Isso é y' de x. Não é? Tá certo? Não, é melhor... Eu vou colocar do jeito que eu estou colocando sempre, que eu acho melhor, me desculpe, tá? Então, vou apagar tudo, vou reescrever, tá? Então, como eu lhe disse, ó, eu estou chamando esse aqui, ó, de x0, y0, porque eu estou pensando que é no ponto 3, 3, que esse é o x0 e y0, como a gente fez no exercício passado. O nosso dy dx é igual a 2y menos x ao quadrado e y ao quadrado menos 2x. Eu acho que é isso. Deixa eu só voltar para olhar. É isso mesmo. Tá certo? Então, ó, como eu quero a reta tangente, eu quero saber a derivada no ponto de tangência, né? Ó, o nosso y vai ser o y0, que é o 3, e o nosso x vai ser o x0, que é 3. Aí eu vou substituir aqui, né? Ó. O y é 3 e o x é 3, né? Vai ficar 2 vezes 3, menos 3 ao quadrado, porque ambos são 3. E aqui vai dar 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3, porque o x e o y são 3. Ó. Aqui é 6 menos 9, é menos 3, tá certo? E aqui é 9 menos 6, que é 3, e isso vai dar menos 1, perfeito? Então, como é que a gente tem a reta tangente? Lembra? É y... Opa. Então, é y menos y0. É y menos y0 igual a derivada de y no ponto que ele está pedindo. Qual é o ponto que ele está pedindo? É x, y igual a y0 e x igual a x0. Tá certo? Aí, vezes x menos x0. Vou substituir tudo bem devagar. Então, vai ficar y menos. Quem é o y0? Aqui, ó, 3, né? Ó. Igual, né, a derivada de y em relação a x. Vou repetir. É desnecessário, né? Já podia colocar o resultado, mas é só para você ver aqui, ó. Y igual a 3, x igual a 3. X menos 3, porque o x era 3. Agora sim. Y menos 3 igual a esse aqui todinho. É esse aqui, né? Ó, que a gente calculou e deu menos 1. X menos 3. Então, vai dar y igual a menos x mais 3, mais 3. Então, vai dar y igual a menos x mais 6. Essa é a reta tangente, que você pode deixar assim ou colocar na forma que a gente chama de geral, que é começando com x. Ó. É x
mais y igual a 6. Isso aqui, ó, é chamado de forma reduzida da reta, equação reduzida, e equação geral da reta. Perfeito? Então, essa é a reta tangente. X mais y igual a 6. Ou y igual a menos x mais 6, né? Deixa eu voltar aqui para ver qual é a letra C. Em quais pontos do primeiro quadrante a reta tangente é horizontal? Vamos já ver isso. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou apagar para você ver como ele fez, e ver que vai dar o mesmo resultado, né? Olha aí, ainda faz o esquema da reta, ó. Certo? Olha aí. X mais y igual a 6. Aí, a letra C, né? Calma, vamos lá, vamos ver a pergunta para a gente explicar sobre... Em quais pontos do primeiro quadrante a reta tangente é horizontal? Né? Então, vamos lá, letra C. Certo? A ideia é a seguinte, ó. Aí está escrito, mas eu vou lhe falar, né? A ideia é a seguinte. A gente tem que a equação da reta é essa aqui, ó. Y menos y0, vou colocar geral, não vou colocar tangente não, hein? M, x menos x0. Tá certo? Nós vimos o seguinte, né, que se eu tenho y igual a uma constante, que é a mesma coisa que f de x igual a uma constante, a gente sabe que o gráfico disso aqui, ó, se o k fosse positivo, né, digamos que aqui estaria o k, é uma reta paralela ao eixo x, ou seja, é uma reta horizontal, tá certo? Se ele quisesse uma reta vertical, aí eu teria que pensar assim, ó, x igual a k. Aí, ó, o gráfico seria assim, ó. Mas como é o x, ó, aqui, digamos que o k é positivo, tá aqui o k, aí seria uma reta vertical. Então, ó, x igual a k é uma reta vertical, passando no k, claro, e y igual a k é uma reta horizontal, passando no k. Se eu fizer o seguinte, ó, se eu pegar para cá, ficar y menos k igual a 0, é a mesma coisa, né? Ó, é a mesma coisa, só que escrito dessa forma, né? Ó, isso aqui é a equação da reta horizontal que passa no k. Perfeito? E olha aqui a nossa reta tangente. O que é necessário para que a nossa reta tangente seja horizontal? É fácil, né? Esse aqui, ó, se esse aqui for o k, basta que isso aqui tudo seja igual a 0, né? Não é verdade? Então, eu preciso que y menos y0 seja igual a 0. Mas para que isso aconteça, é necessário, ó, que o m seja igual a 0. Porque se o m é 0, aí aqui dá 0, né? Porque aqui é variável, aqui pode ser 0 ou não, né? Então, isso aqui, ó, não vai ser 0 em geral, né? Essa parte aqui, ó. Quem tem que ser 0 é o coeficiente angular. Então, se o coeficiente angular é 0, a reta é horizontal. Perfeito? Olha só. Tá ok? Tá? Agora vamos colocar a reta tangente. Isso serve para qualquer reta tangente, inclusive naquele outro formato, tá? Aqui, ó, é a derivada. Vou colocar só assim, sem colocar o x e o y, né? Ó, a derivada, que é o coeficiente angular, x menos x0. O que é necessário para que essa reta aqui, agora aqui, ó, é a reta tangente. Isso aqui, ó, é uma reta qualquer, não importa. Tangente, não tangente, qualquer reta que você queira fazer. A equação dela é essa, se o coeficiente angular, essa é onde ela passa. Para ela ser tangente, aí o que muda? O coeficiente angular, que já não é qualquer, é a derivada da curva, né? Tá certo? No ponto x0 e y0. O que é necessário para que essa reta tangente seja o que ele está pedindo? Horizontal. Ora, é o mesmo que antes. O coeficiente angular tem que ser 0. Só que o nosso coeficiente angular aqui, ó, é a derivada. Então, a derivada tem que ser 0, ó, que é o que ele diz aqui, olha aí. Se a derivada é 0, então, essa parte aqui vira toda igual a 0, e eu tenho y menos y0, e a minha reta tangente é horizontal. Perfeito? Tá ok? Não é? Tá ok? Então, o que eu vou investigar? Eu vou procurar, né? Como ele quer todas as retas horizontais, então ele quer saber os pontos onde isso ocorre, né? Tá certo? Eu acho que é os pontos. Deixa eu voltar aqui para a questão para saber se é os pontos ou ele quer a equação das retas mesmo, né?
Aí, em quais pontos? Ele quer saber só os pontos, né? Então, se ele quer só os pontos, aí já ficou melhor até, né? Em quais pontos a reta tangente é horizontal? Então, são os pontos onde a derivada é zero. Perfeito? Sempre que a derivada é zero, a reta tangente lá vai ser horizontal, tá ok? Então, ó, agora eu já sei qual é a condição. Então, a condição ó, é só essa. Eu só quero que y' ou dy dx seja igual a zero. Perfeito? Quem é o dy dx ou y'? Se eu não me engano, é 2y menos x ao quadrado sobre y ao quadrado menos 2x. Aí eu quero que isso seja igual a zero. Perfeito? Aí o que eu faço? Faço produto dos meios igual produto dos extremos. Por quê? Porque eu quero o seguinte, ó, isso só funciona se o denominador y ao quadrado menos 2x não seja zero. Por quê? Porque se isso aqui for zero, não tem sentido. Ou seja, eu não quero que o y ao quadrado seja o dobro do x. Então, ó, tudo que eu fizer só vale se acontecer isso. Então, vou terminar. Aí é esse vezes esse. Tá certo? Esse vezes esse é zero, esse vezes esse é 1. Então, olha só. Então, quando é que eu vou ter retas horizontais? Aqui eu cometi um pequeno equívoco, né? Não tem quadrado aqui não, né? Deixa eu apagar. Perdoe aí. Aqui não tem quadrado, então não tem quadrado. Então não tem quadrado, não tem quadrado. Pronto. Vai ficar igual a x ao quadrado sobre 2. O que eu fiz? Passei o x ao quadrado para cá e depois ficou 2y igual a x ao quadrado, aí passei o 2 dividindo. Então, ó, sempre que o y for igual ao quadrado do x sobre 2, sempre que o y for igual ao quadrado de x sobre 2, né, ó, né, o y0, agora eu vou mudar para o que eu quero, que é ponto, né, ó, é o y0, x0, tá certo? Tá ok? Desde que, ó, tem que acontecer isso, e acontecer que o y0 ao quadrado tem que ser diferente, né, não esqueci o diferente aqui, de 2x0. Tem que acontecer essas duas coisas no valor do x0 e do y0 para que a reta tangente seja horizontal. Tá ok? Então, é simplesmente isso. Na verdade, é só uma condição que está sendo dada, né? Tá ok? Então, tem que acontecer essas duas coisas, ó. Tá? Né? Vamos ver como é que ele expressou tudo isso. Tá certo? Aí, o que ele fez? Ele foi lá para a equação original, ó. Né? Então, eu quero resolver isso aqui, ó. Então, primeira coisa, eu quero que isso aqui não seja zero, né? Ó. Aí, ó, eu tenho que ter isso aqui, né? Ó, que eu transformei naquilo que eu já tinha feito, tá aqui, né? Ó. Aí eu tenho que achar os pontos, né? Ó. Como é que eu vou achar os pontos? Aqui eu tenho duas variáveis, eu não consigo achar. Então, eu vou recorrer a outra equação para que eu possa achar os pontos. Qual é a outra equação que é dada no problema? A equação original, ó. Porque ao mesmo tempo que tem que satisfazer lá, também tem que satisfazer aqui, né? Ó. Então, eu vou fazer aqui, né? Então, ó, isso tudo tem que funcionar nessa equação aqui, ó, x ao cubo mais y ao cubo, que é a equação da curva, porque tudo está na curva, os pontos estão na curva, estão na reta e também estão na curva, não é isso? Aí o que eu vou fazer? Vou substituir o y por meio x ao quadrado, para achar os pontos onde tudo ocorre, né? Então, vamos lá. X ao cubo é x ao cubo, mais meio, x ao quadrado elevado ao cubo, igual a 6x vezes meio x ao quadrado. Ó, onde tinha o y, eu substituí por meio x ao quadrado. Vamos fazer as continhas, ver se a gente chega em algum lugar. X ao cubo, mais meio dá 1/8, e x ao quadrado ao cubo é x à sexta, que é só multiplicar, né? 2 vezes 3, 6. Igual, 6 por 2 é 3, x ao cubo. Por quê? Produto de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. Então, isso aqui vai dar assim, né? Vou passar tudo para o primeiro membro. Vai ficar x à sexta sobre 8, mais x ao cubo, menos 3x ao cubo, igual a zero, né?
Tá certo? Esse aqui passou para cá, veio negativo. Então, ficou assim, ó. 1/8. Aliás, x a sexta, né? Sobre 8. Já multipliquei. Aí, menos 2x ao cubo igual a zero. Vou fazer o seguinte, vou colocar o x ao cubo em evidência. Aí vai ficar, se eu colocar x ao cubo, esse dividido por esse vai dar x ao cubo sobre 8 menos 2, igual a zero. Aí eu tenho um produto aqui, ó. Então, só repetindo, coloquei o x ao cubo em evidência, que é o de menor expoente. X a sexta dividido por x ao cubo, repete a base e subtrai do expoente. 6 menos 3 dá 3. O 8 continuou, né? Claro. Aí 2x ao cubo dividido por x ao cubo, cancela o x ao cubo por x ao cubo, e o menos 2 continua. Aí eu tenho um produto de dois números iguais a zero. Quando é que acontece? Pode ser que esse seja zero, ou pode ser que esse outro seja zero. Tá certo? Bom, para que x ao cubo seja zero, é necessário que o x seja zero. Tá certo? Aí, ó, depois que eu achei essa solução, eu tenho que verificar se ela dá problema aqui, ó. Aqui não, aqui, né? Ó. Aí eu vejo que o x igual a zero dá problema aqui, ó. Por quê? Porque y ao quadrado menos 2x não pode ser zero. Ah, não sei ainda não. Tenho que substituir, ó, porque eu tenho que ver. Vou já ver, né? Aí vou resolver aqui, ó. Aí vai dar x ao cubo, 8, igual a 2. Aí vai dar x ao cubo igual a 16, porque eu passo o 8 multiplicando. Aí eu vou ter que x é igual a raiz cúbica de 16. Raiz cúbica de 16 vai dar 2 raiz cúbica de 2, tá certo? Por quê? Porque isso aqui vai dar 2 à quarta. Aí eu posso colocar 2 vezes 2 ao cubo. Aí 2 não sai, e o 2 ao cubo cancela com o cubo, sai daqui do radical, né? Então, eu tenho essas duas soluções, essa e essa. Eu tenho que ver se as duas servem ou não. Então, eu vou apagar tudo isso, tá certo? Para verificar. 2 raiz cúbica de 2 e a outra é 0, né? Então, eu tenho 2x, de x1 e x2, tá certo? O x1 que é 0, aí, com 0, eu vou ter que o y, ó. Lembra que eu tirei daqui, ó? Se o x1 é 0, eu vou substituir aqui o x1, vai dar 0 ao quadrado é 0, vezes meio, vou achar o y1, que é 0. Tá certo? Aí isso gera o ponto 0, 0. Será que esse ponto serve? Vou já verificar. Né? Vamos ver. Para que isso funcione, é necessário que quando eu substituir aqui, ó, o x e o y, não dê 0. Mas quando eu substituir, ó, vai dar 0 ao quadrado menos 2 vezes 0, que é igual a 0. E eu não quero que dê 0, eu quero que dê diferente. Então, ó, essa solução não serve. Perfeito? Vamos tentar a outra. A outra é ela, x1 igual a 2 raiz cúbica de 2, não é isso? Quando isso acontece, aí vamos ter aqui o seguinte. Vamos ver aqui, ó. Quem vai ser o y? Aqui, não é 1, não, é 2, né? Eu vou ter o y2. O y2 vai ser meio x2 ao quadrado, que é esse aqui, né? Então, vou substituir. Vai ficar meio 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, isso vai dar 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 vai dar 2. Tá certo? Aí, raiz cúbica vai dar 2 raiz cúbica de 4. Tá certo? Então, eu vou ter o ponto 2 raiz cúbica de 2 e 2 raiz cúbica de 4. Perfeito? Aí eu quero ver se esse ponto é solução. Se é aqui que vai ter uma reta horizontal. Tá certo? Aí, vamos lá. Perfeito? Vamos lá, vamos ver. O que eu tenho que fazer? Substituir nessa outra aqui, ó. E não pode dar 0. Se der 0, também não serve. Aí eu vou lá. Então, primeiro y, 2 raiz cúbica de 4 elevado ao quadrado, menos 2 vezes o x, né? Tá aqui o x é 2 raiz cúbica de 2. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Quando eu fizer aqui, ó, isso aqui vai dar 2 vezes raiz cúbica de 16 menos 4 raiz cúbica de 2. Perfeito? Tá ok? Aí vamos lá. Quando eu resolver aqui, ó,
Lembra que aqui não, tinha dado 16 também, aí deu 2 raiz cúbica de 8? Então é a mesma coisa. Então vai dar 2 vezes 2 raiz cúbica de 2, que é o raiz cúbica de 16 que deu que nem da agora. Menos 4 raiz cúbica de 2, e isso vai dar 0. E não pode dar 0, né? Substituindo aqui, né? Não pode dar 0. Então, conclusão, né? Se a gente não fez nenhuma conta errada, se Deus quiser, não, tá certo? Essa equação não tem reta horizontal. Por quê? Porque apesar de eu achar a solução, ali aquela solução, ela não satisfez aquele denominador que não pode ser zero, o denominador da derivada, né? Tá certo? Porque senão ficaria 0 sobre 0. Tá? Então, vou apagar. E vamos continuar. Então, tá. Certo? Pá, pá, pá. Ó. É aquelas respostas que nós achamos, né? Lembra? Nossa resposta foi 2 raiz cúbica de 2 e 2 raiz cúbica de 4. Olha como é igual. Vou fazer assim, ó. É 2 vezes 2 elevado a 1/3. Aqui é 1, né? Ó. 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. Então, é 2 elevado a 4/3. Né? Ó. Então, é a mesma, né? Ó. Olha aí. A mesma aqui, né? Ó. Agora, olha a outra. É 2 vezes... Aqui é 2 ao quadrado. Então, é 2 elevado a 2/3. 3 vezes 1 é 3, mais... 3 vezes 1 é 3, mais 2, 5. Então, 2 elevado a 5/3. Então, é a nossa mesma resposta, só que escrita de maneira diferente, como você pode ver aí. Tá certo? Mas a gente já viu que isso não é solução, não é? Tá certo? Não é? Tá ok? Por quê? Porque daria aquele denominador igual a 0, né? Aí ficaria complicado, né? Tá? Aí vamos lá. Vamos aqui, ó. Nessa outra aqui, ache y', né? Nesse outro exemplo. A ideia é a mesma, ó. Aqui é uma função composta, né? Derivada do seno é o cosseno. Repete a interna. Aí vezes, aí eu vou colocar assim, ó. A derivada em função de x mais y. Então, não derivei. Estou dizendo que vou derivar. Aqui, ó, de novo é um produto, né? Ó, é esse vezes esse. Então, deriva. Então, é 2y dy dx, e repete, mais deriva 2y, opa, 2y não, deriva não, repete, né? A segunda é repete, e deriva, né? Agora deriva o cosseno, né? Que é a vez de derivar o cosseno. Derivada do cosseno é menos seno, então vai dar y ao quadrado vezes menos seno de x, dx, que eu não vou colocar por causa do espaço, tá? Então vai dar cosseno xy, o x mais y, vezes. Aí, olha como é que vai ficar. Derivada de x em relação a x é 1. Derivada de y em relação a y é dy dx, porque vai ficar 1 dy dx igual a 2y dy dx cosseno x, mais não. Mais não. Aí vai dar aqui, ó. Mais com menos é menos. Menos y ao quadrado seno de x. Agora eu vou arrumar. Ó. Vou multiplicar aqui, vai ficar cosseno x mais y, que é cosseno x mais y vezes 1. Aí mais cosseno x mais y, que é o cosseno, é x mais y, que é o cosseno x mais y vezes o dy dx. dy dx. Tá certo? Esse aqui que está desse lado, que tem o dy dx, vou passar para esse, né? Vou colocar assim, ó, menos 2y cosseno x, só vou reorganizar aqui, ó, dy dx. Igual a menos, que ficou do outro lado, porque não tem dy dx, y ao quadrado seno x. Aí esse outro que também não tem dy dx, vou passar para o outro lado. E aqui eu vou colocar o dy dx em evidência. Então vai ficar cosseno x mais y menos 2y vezes dy dx. Eu estou olhando, ó, só para esses dois aqui, ó, né? E estou colocando o dy... Opa, faltou o cosseno x, né? Faltou o cosseno x.
cosseno x. Agora sim, dy dx. Ainda bem que eu fui marcar, né? Que senão... Perfeito? Que é esse aqui, né? Aí, esse aqui que está positivo também passa negativo. Então, fica menos cosseno x mais y menos y ao quadrado seno x. Por que menos? Porque o coeficiente é mais, virou menos, né? Vou apagar ali em cima para fazer ali em cima, tá? Vou apagar aqui para encerrar aqui, né? Vou apagar essa linha também. E vai, tá? Concluir, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Agora sim. Quero achar o dy dx, então é dy dx. O que estava lá do outro lado, eu vou colocar o menos em evidência, para ficar assim, ó. Cosseno x mais y, né? Aí esse menos também vira mais, y ao quadrado, seno x. Por que eu fiz isso? Vou já explicar para você. Sobre, aí esse aqui que está multiplicando para estar dividindo. Aí fica cosseno x mais y menos 2y cosseno x. Tá certo? Que você pode deixar assim ou pegar esse menos e passar para baixo. Se você passar esse menos para baixo, fica assim, ó. Cosseno x mais y, só para ficar com uma apresentação melhor a solução, né? Se você deixar daquele jeito aqui de cima, isso aqui já seria a resposta, sem nenhum problema. Agora, se eu passar ele para baixo, então ele vai multiplicar o denominador. Aí. Menos com mais vai dar menos e menos com menos vai dar mais. Então, esse aqui vai virar mais e eu vou começar com ele. 2y cosseno x. E esse aqui que vai virar menos, eu vou colocar menos cosseno x mais y. Perfeito? E essa é a solução. Tá certo? Essa é a derivada, né? Que ele não quer dy dx, ele quer y'. Então, só é mudar para y'. Pronto. Certo? Ficar de acordo com o que está sendo pedido. Tá ok? Então, você vê que esse negócio aqui, ó, não é difícil, é fácil, né? É até bastante simples. Dá um pouco de trabalho para fazer as contas. Mas não há nenhum problema. Certo? Aí, como eu lhe disse, ó, 1 mais dy dx, lembra? Aí repete, deriva, mais deriva, né? Ó, deriva y ao quadrado, tá aqui, ó, e repete, né? Tá certo? No nosso, a gente só colocou o contrário. E deu exatamente como a gente fez. Depois de arrumar, organizar, né? Ó, exatamente como a gente fez. Tá certo? Né? A diferença é que eu coloquei no nosso, esse aqui na frente, né? E esse aqui foi depois. Mas é a mesma coisa. A ordem das parcelas não altera a soma. Como é que vai fazer esse? Esse aqui é bem mais fácil, só que aqui que é a derivada segunda, né? Ó, tá certo? Então, preste atenção. Ó. Vai dar 4x ao cubo, dx, que eu não vou colocar, mais 4y ao cubo. Agora aqui não tem que colocar, lembra? Com o dy dx igual a zero. Conclusão, o dy dx. Vou colocar aqui do lado, que eu vou apagar isso aqui para fazer o outro, né? Então, isso implica que o dy dx é igual a menos x ao cubo sobre y ao cubo, tá certo? Por quê? Ó, vou passar isso aqui, vai negativo, vai ser menos 4x ao cubo, né? Vai ficar menos 4x ao cubo. Aí esse cara que está multiplicando para estar dividindo. 4y ao cubo. Cancela esse com esse, menos x ao cubo sobre y ao cubo. É isso que dá. Perfeito? Ok? Bastante simples, né? Então não tem nenhum problema, tá? Temos a derivada primeira, mas ele quer a derivada segunda. Tá certo? Aí o que é que você vai fazer? Vai derivar a derivada primeira, né? Então, esse que eu vou fazer. Ó. Vou reescrevê-la aqui. Então, vai dar dy dx igual a menos x ao cubo sobre y ao cubo, não é isso? Então, eu vou derivar de novo em função de x os dois lados. Tanto o primeiro membro, vou fazer bem devagar, né? Quanto o segundo membro.
Tá certo? Aí como é que vai ficar? Esse aqui, ó, já vai dar d derivada segunda, como a gente já viu que assim é a notação. dx, dx2. Tá certo? Então, derivada segunda, é isso que eu quero. Mas aí eu preciso derivar esse, ó. O menos repete, tá certo? Vezes, e isso aí é um quociente, né? Então, tem que derivar o quociente. Derivo de cima, então vai dar 3x ao quadrado. Melhor, deixa eu escrever isso de uma maneira que vai ficar direito, senão vai dar problema. Eu não vou colocar o dx. Como é x, eu vou colocar só o resultado da derivada, né? Vai dar 3x ao quadrado vezes, aí repete a de baixo, né? Aí menos, repete a de cima, vezes a derivada da de baixo. Então, é 3y ao quadrado, mas como eu estou derivando o y, aparece o dy dx, certo? Sobre o de baixo ao quadrado. Então, vou repetir, ó. Então, tá. No primeiro membro, derivada da derivada segunda. dx, dx2. Agora, aqui, ó, eu tirei o menos, porque o menos é como se fosse menos 1, é constante. Repete, a gente não deriva quando multiplica a função, né? Tá certo? E agora eu tenho que derivar o x ao cubo sobre y ao cubo, porque o sinal já está aqui, ó. Então é como se não tivesse sinal. Então, derivo de cima, então é 3x ao quadrado dx, dx, que eu não coloquei. E repete de baixo. Repetir. Menos. Repete de cima, que está aqui, o x ao cubo. E a derivada do de baixo é y ao cubo, a derivada é 3y ao quadrado, mas é y dy dx, que a interna é o y, né? Tá certo? Sobre o de baixo ao quadrado. Então, ó, continuando, a derivada segunda de y em relação a x ao quadrado, né, que é 2, vai dar, olha só, 3x ao quadrado, y ao cubo. Opa, faltou o menos aqui, né? O menos no trato de fração. Aí aqui, ó, vai dar 3x ao cubo, y ao quadrado, vezes dy dx. Só que dy dx eu já calculei, tá aqui, ó. Então, vou substituir, ó. Menos x ao cubo sobre y ao cubo. Tudo isso sobre y à sexta, né? Aqui multiplica 3 vezes 2, 6, né? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 3x ao quadrado y ao cubo. Menos com menos mais, né? Menos com menos mais, da multiplicação. X ao cubo vai dar x à sexta. Vai dar 3x à sexta. Y ao quadrado dividido por y ao cubo, eu vou cancelar e vai sobrar um y no denominador. Vou colocar aqui, ó. Aí menos sobre y à sexta. Bom, aqui eu preciso arrumar esse aqui, né? Tá certo? Bom, vou apagar aqui para eu arrumar. Como eu já usei tudo, né? Que eu precisava, agora eu estou só fazendo conta para encerrar, vou apagar aqui também, né? Porque eu precisava lembrar da derivada aqui, né? Que eu substituí, lembra? É por isso que eu tinha colocado aqui. Então, vamos lá de novo, né? Vamos continuar. Então, vamos lá. Então, eu tenho d2y, dx2 é igual a menos. Tá, repetir esse aqui, né? Não posso fazer nada com ele. Ou repetir, não. Vou tirar MMC aqui, né? Vou arrumar, fazer essa soma, né? Vai ficar 3x ao quadrado, y à quarta, tá certo? Mais 3x à sexta sobre y, né? Tá ok? O que eu fiz? Y vezes esse dá 3x ao quadrado, y à quarta, mais 3x à sexta sobre y, né? Tá certo? E y à sexta. Aí como é que faz? Y à sexta. Denominador 1. Repete a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então vai ficar vezes 1 sobre y à sexta. Vai dar y à sétima. Então vai dar menos 3x ao quadrado, y à quarta, mais 3x à sexta. Ó. O menos tem que ficar na direção do traço. Senão isso aqui tudo ficaria negativo. Y à sétima, como eu já havia falado.
né? Só pegar esse y e multiplicar por y à sexta. E esse é o resultado, né? 3x ao quadrado y à quarta, mais 3x à sexta e y à sétima. Né? Se você quiser separar, você poderia. Ficaria 3x ao quadrado y ao cubo, mais 3x à sexta sobre y elevado à sétima, né? Tá certo? Então, essa é a resposta, ok? Então, vamos ver agora aqui como é que foi capturada essa resposta aí no slide, né? Tá só, né? Aquela derivada que nós já havíamos achado, menos x ao cubo, y ao cubo. Deriva de novo. Derivando y' usando a regra da cadeia, substituindo a expressão tal, obtemos. Tá certo? Pô, ele já fez direto, né? Tá ok? Já fez direto, fez diferente de nós, né? Então, eu não me lembro quanto deu a nossa para a gente verificar que é a mesma resposta, só que escrita de outra maneira, né? Porque, ó, não sei se você lembra, deu y e y, né? A gente podia ter colocado y em evidência e simplificado, né? Aí daria isso daí, né? Tá? Perfeito. Como? Substituindo e usando a regra da cadeia, substituindo a expressão x à quarta, x à quarta, 16. Pois é, a gente não fez isso, a gente não fez a substituição. Ó. A gente deixou aqui ainda ó, o x à quarta e o y à quarta no nosso. Aí no nosso deu assim, ó, 3x à sexta mais 3x ao quadrado y à quarta. Lembra? Com menos aqui, né? No nosso deu assim, ó, deu menos. Olha só como é a mesma resposta. A gente só não continuou. Y à sétima. No nosso deu assim, ó. Deu 3x ao quadrado y à quarta. Né, ó. Tá certo? Que é x ao quadrado vezes y à quarta. Foi isso. Aí mais 3x ao quadrado vezes x à quarta deu 3x à sexta. Né, ó. O que a gente deveria ter feito e não fez? A gente parou aqui, né? Ó. A gente podia ter feito o seguinte, ó. Colocado o 3x ao quadrado em evidência. Quando a gente colocar 3x ao quadrado em evidência, olha aqui, vai ficar y à quarta mais x à quarta sobre y à sétima. Foi isso que a gente não fez, a gente parou aqui, né? Mas se a gente fazendo isso, olha só, y à quarta mais x à quarta, ó, y à quarta mais x à quarta é 16, isso aqui é 16. Aí 3 vezes 16 é 48, menos 48, x ao quadrado y à sétima. Então, a resposta já estava a mesma, a gente só não tinha simplificado. Perfeito? Então, pode ser feito assim, né? Numa questão de múltipla escolha, né? Numa questão discursiva, você parou aqui, ó, já estaria certo. Mas numa questão de múltipla escolha, pode ser que a resposta não seja essa, seja essa. Você teria que fazer isso para poder chegar nessa, né? Tá certo? Só para você ver aí como essas coisas ocorrem, né? Então, era isso que eu queria falar na aula de hoje, né? Derivada da função dada implicitamente, certo? E estamos encerrando hoje. Então, a gente vai fazer na próxima aula derivada das funções inversas. Tá certo? Até lá!